Moisés havia acabado de morrer e, e Deus levanta um chamado. E ele manda o recado e ele vai agora falar com Josué. E diz assim o versículo 1 do capítulo 1 de Josué. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. A terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso terro. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te. E tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se separe da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer, conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus. É contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Josué, um homem forte, um homem prudente, um homem sábio, um guerreiro. Mas Josué estava a todo momento, com Moisés do seu lado. E Moisés, em todo o tempo, Moisés, ele sempre à frente de tudo. À frente da tenda da congregação, no atendimento ao povo, nas resoluções de problema, nas dificuldades, nas angústias, nas tristezas. Sempre atendendo o povo e atendendo ao Senhor Deus. Mas um dia, Deus leva Moisés até próximo do Jordão e diz: observa. E Deus mostra para ele tudo, toda a terra. E diz para ele que ele não ia passar. E de repente Deus
recolhe Moisés. Há uma batalha épica entre as forças do mal e os anjos do Senhor, pelo corpo de Moisés. Mas tudo começa quando Deus chega até Josué e traz para ele a notícia. Josué, Moisés está morto. Morto. E ele, quando ele chama Josué, ele não dá uma notícia tranquila. Ele dá um choque de realidade. Ele diz, meu amigo, agora é com você. E ele fala, olha, meu servo Moisés partiu. As malas não estavam prontas, o povo não estava pronto, o povo tinha uma ideia, porque havia ido os espias. Mas começa um aconselhamento de Deus. A primeira coisa, o primeiro acontecimento que tem com Josué, o primeiro ato de Deus para com Josué é agora falar com Deus. E a primeira coisa que acontece é Deus falando com ele. O que Deus fazia somente com Moisés, o que Deus fazia somente naquele momento com Moisés, agora Deus está fazendo com Josué. Quando Deus fala com Moisés na sarça, ele começa a orientar Moisés para libertar o povo. Agora, quando Deus fala com Josué, é a mesma coisa, atravessa esse povo. Moisés veio até aqui. Daqui para frente é com você. E começa a se repetir um padrão. Porque agora, a primeira coisa que Deus fala para Josué, você vai ter que atravessar o Jordão. Alguns ciclos começam e terminam, amém? Quantas histórias você já começou e já terminou na sua vida? Quantos relacionamentos você começou e terminou na sua vida? Quantos empregos? Quantas ideias? Nós aprendemos desde cedo na nossa vida. E quando nós falamos de aprender, na realidade não aprendemos. Nós repetimos e talvez não aprendemos. Porque desde muito cedo a gente nasce, alguns têm que trabalhar, os filhos vão para a creche ou vão para a casa de um familiar, ou para a casa da mãe, para a casa da sogra, ou para um cuidador. Depois vai para a creche, depois vai para a escolinha. Da escolinha começa as etapas, primeira, segunda, terceira etapa, primeiro ano, segundo ano, e assim vai. Aqueles que vão dar seguimento nos estudos, faculdade, especialização, trabalho, não adaptou outro trabalho, relacionamento, namoro, paquera, namoro, casamento, filhos. E às vezes a gente não aprende, porque a gente está tão corrido com as coisas do dia a dia, que a gente nunca está satisfeito. E nós vivemos preocupados o tempo todo. Preocupado o tempo todo. O tempo todo.
Quando lá em Mateus capítulo 6, por favor, coloque aí, Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem secam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Josué agora tem uma missão de levar um povo. Josué não era um sacerdote. Josué não era um homem delicado, era um homem rústico, um guerreiro, um general, um líder. Mas era alguém que tinha intimidade com Deus. Mas Josué tinha uma qualidade que talvez é a que falta na maioria dos cristãos dos nossos dias. Ele não era afoito, ele não era ansioso, ele sabia esperar em Deus. Esperar em Deus. Quando Mateus escreve as palavras de Jesus no capítulo 6, versículo 25, porque andeis ansiosos. Nós, crentes de qualquer matriz religiosa, desde o católico até o ortodoxo, talvez somos os seres mais incrédulos que existem. Porque a recomendação do Senhor para Josué é muito simples. Muito simples. Ser forte e corajoso. Porque as batalhas que enfrentamos todos os dias, as dificuldades que enfrentamos todos os dias, requer de nós força e coragem. Confiança. E talvez esse é o maior problema hoje
da igreja? A igreja não confia em Deus. A igreja não confia na palavra de Deus. E às vezes os pastores, os sacerdotes precisam continuamente estar relembrando disso. Olha, confia no Senhor e tudo Ele fará. Olha, ser forte e corajoso. O próprio Deus reforça 3 vezes nesse texto, nesse pequeno pedaço do texto lido, Ele reforça 3 vezes. Ser forte e corajoso. Eu te disse ser forte e corajoso. Ele vai e reforça mais uma vez, diz, não te disse eu ser muito forte e corajoso. Porque nós vamos enfrentar as emoções do dia a dia, nossas angústias, nossas tristezas, nossos medos, nossas mentiras. E vamos olhar para o espelho e vamos ver quem somos. Porque não tem como andar com Deus, não tem como andar 2 juntos se não tiver de acordo. Não tem como caminhar 2 juntos se não tiverem de acordo. Você e seu marido não caminham junto, esposa, se não tiver de acordo. Você e seus filhos não vão conseguir caminhar juntos se não tiver de acordo. Mas se não houver a premissa, quem lembra aqui de quando criança, os passos de namorado, né? Andar juntos no mesmo passo. Nós estamos preocupados com o que vamos comer amanhã. Estamos preocupados com o que vamos vestir amanhã. Estamos preocupados com o que vamos pagar as nossas contas amanhã. E ele diz uma coisa só, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Algumas traduções dizem assim, buscai primeiro as coisas de Deus. Quando eu troco as coisas de Deus pelas coisas secundárias, pelas coisas terciárias, quando eu troco as coisas de Deus para que eu me obtenha lucro fora da presença de Deus, ou até mesmo simulando a presença de Deus, eu já coloquei Deus em outro lugar. E talvez é isso que nós temos aprendido. Porque estamos aprendendo tanto, né? Ó geração incrédula e perversa. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Esse é o discurso de João Batista. João Batista não seria aceito em nenhuma igreja hoje. Se João Batista fosse pregar em qualquer igreja hoje, ele seria expulso. Porque ele ia chegar lá, ele ia pegar a palavra e ia dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, porque produzis fruto digno de arrependimento? Eis que o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não produz fruto será cortada e lançada no fogo. Quais têm sido os nossos frutos? Qual é o nosso legado? Qual é a nossa história? Eu te pergunto, Josué ouviu o Senhor? Sim ou não? E sabe por que você está aqui hoje? Porque ele ouviu ao Senhor. Eu quero te perguntar, você está ouvindo o Senhor? Ah, pastor, mas é você que está falando. Ah, se você não confia em mim, aqui não é o teu lugar. Se você não confia na palavra desse pastor, aqui não é o teu lugar. Porque eu não quero ouvir nada de alguém que eu não confie. Eu não quero ouvir nada de alguém que eu não respeite. Então, o Senhor Deus podia ter chamado um dos sacerdotes da tenda da congregação.
Ele podia ter chamado um dos sacerdotes do tabernáculo. Ele podia ter chamado uns da tribo de Levi. Ele poderia ter chamado Arão. Nada mais justo. Arão, que era o primeiro sumo sacerdote. Mas ele escolhe um guerreiro chucro, grosso, duro. E às vezes é isso que você precisa ser, ou que você precisa ter à sua frente, para que você seja forte e corajoso e enfrente as batalhas da sua vida. Não tenha medo. O Senhor proverá. Nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor proverá. Nos momentos mais críticos da sua vida, o Senhor proverá. Quando você achar que não tem mais esperança, agora imagino eu, como que Josué recebe aquilo. Ele não estava indo substituir um soldado. Ele não estava indo substituir um chefe de tribo. Ele estava indo substituir Moisés. Moisés, quem é Moisés? Moisés que depois de milhares de anos aparece numa reunião de trabalho com Jesus nas vésperas da crucificação, acompanhado do profeta Elias. Moisés. Seja forte e corajoso. Vamos. Diga para o irmãozinho que está do seu lado assim, nesse momento, seja forte e corajoso. Fala, não te disse eu, seja forte e corajoso. Fala, você vai precisar ser muito forte e corajoso para enfrentar tudo que você vai enfrentar. Porque é muito bonito eu chegar para você e dizer para você, olha, você é uau, você é tremendo, você pode tudo, você é especial, você é tudo isso, você é especial, você é uau, você é tremendo, você é a imagem e semelhança de Deus, você foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus, o Senhor deu a vida dele na cruz do Calvário, derramou o sangue dele na cruz do Calvário para te salvar. Por você, Deus não mediu esforço, Ele não negou o seu filho, o seu único filho, Ele não negou de derramar o sangue na cruz do Calvário. Muito fácil. Mas te dizer, você precisa ser muito forte e corajoso. Porque aquele povo estava acostumado ali no deserto. De novo. Aquele povo estava acostumado com milagre todo dia. Aquele povo estava acostumado com a provisão todo dia. Agora eles teriam que levantar, atravessar o Jordão e começar uma nova história, num lugar hostil, num lugar desconfortável, num lugar de confronto e zombaria. Num lugar onde eles teriam muitas guerras, muitas batalhas, que até hoje, eles enfrentam. Mas essa guerra é só o começo de várias guerras. Essa batalha é só o começo de várias batalhas. Eu quero pedir que você se coloque de pé.